o Vasco agora procura o Botafogo para mandar os seus jogos no estádio Newton Santos, Cassiano. Aí com o Botafogo vai ter que ter conversa e vai ter que pagar aluguel, porque o Botafogo tem o contrato de administração do Newton Santos por 50 anos, foi o novo contrato assinado. Então, não dá para dizer que o Newton Santos é de todos. O Newton Santos é um estádio construído com verba pública, construído pela prefeitura, é um estádio olímpico, mas administrado, gerido pelo Botafogo. Então, se quiser jogar lá, tem que pagar aluguel, não vai ter história de entrar com ação na justiça. E o Vasco, acho que deveria estar mais preocupado em montar um time. Acho que tem que estar preocupado em montar um time bom. Até porque não precisa nem ser mãe de nada para imaginar isso, né? Tem que montar um time bom, tem que montar um time capaz. E se tiver que alugar o Newton Santos, aluga o Newton Santos, porque a torcida do Vasco vai encher o estádio e vai apoiar o Vasco. Em jogo grande, aluga o Newton Santos. E continue brigando pelo Maracanã enquanto acha que tem que brigar. Só também tem um detalhe, o Vasco não consegue montar uma documentação para concorrer ao consórcio. Aí não tem implicância. Esse tipo de coisa, Pimentel, não tem implicância. Você tem que montar o seu projeto do jeito que tem que ser. O Vasco não consegue apresentar documento, o Vasco não consegue reunir dados, e o Vasco nunca consegue nem sequer entrar no consórcio para concorrer. Isso mostra a bagunça que o clube ainda é. É por isso que eu fico triste quando, lamentavelmente, eu vejo jogadores como Kleber Gladiador, que tem muito mais nome do que foi referência dentro de campo. Que jogou no Vasco em 2014, 2015, eu estava lá. Aí na entrevista hoje diz, o Vasco era uma bagunça. Aí você vê o Dodô, o Kleber usou, o Vasco era uma várzea. Aí o Dodô fala do Vasco. Outros falam e diz que o Vasco não tinha naquela época água. A gente passou por isso, a gente sabe que não tinha água na piscina, não tinha água no clube, não tinha luz. Aí você vê jogador, nota 5,5, falar que o Vasco não tinha uniforme pro cara treinar. O André Balada, que acertou com o América. Quem é André Balada? O atacante, que vai jogar a Série B do Campeonato Carioca pelo América. Diz que chegou no Vasco, o Vasco não tinha remédio. O Vasco não tinha complemento, aqueles complementos de treino. Aí você vê esses caras falando do Vasco, então isso mostra por que nos últimos anos o clube vem vivendo essa situação. E a gente vê hoje o Vasco que não consegue reunir documentos e se colocar em condições de concorrer a uma licitação do Maracanã. Aí depois joga pra galera, dizendo, olha, o Flamengo não me deixa jogar lá, o Fluminense não deixa, o governo do estado me atrapalha. Cara, tá tendo agora um chamado licitatório. E toda vez que o Vasco entra com a documentação, tá faltando alguma coisa, tá inapropriada, tá incompleta. Que incapacidade é essa? É uma total incapacidade. Aí é mais fácil jogar pra galera. É por isso que na maioria das vezes eu vou na contramão da opinião, daquilo que todo mundo tá dizendo. Porque só se olha um lado, puxa, o Vasco não joga no Maracanã, o Maracanã é de todos. Ah, o Maracanã deveria ser do Vasco. Todo mundo tem que jogar lá. Mas quando você tem a chance de tentar administrar e ficar de igual para igual com quem paga o aluguel, você não consegue, você é incapaz. Aí é muito fácil levar a faixinha. O Maracanã é de todos, quando você é incapaz de fazer com que o Maracanã de fato seja seu.